Já estamos em Marcos, capítulo 10. Nós faremos uma leitura expositiva do capítulo inteiro, como de costume, mas nesse primeiro momento nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Então, Marcos 10, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou iniciar a leitura agora, acompanhe aí de sua Bíblia. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido, se casar com outro, estará cometendo adultério. Até aqui, vamos orar, vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Pai, graças te damos pela honra, pelo privilégio de estarmos ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, se o Teu Espírito Santo não abrir os nossos corações, serão apenas palavras vazias, ó Deus. Por isso pedimos, fala conosco nessa noite. Fala conosco, Senhor. Se há, ó Deus, alguma barreira, se há, ó Deus, alguma dureza de coração em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo abra todas as portas, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo quebre todas as barreiras, para que, ó Deus, a Tua palavra encontre em nossos corações um terreno fértil, da qual possa germinar e dar frutos para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão pode sentar. Então, dando continuidade, Jesus saiu dali, saiu da onde? Nós vimos que no último estudo, Jesus estava ali sendo aquele mestre, literalmente, para os discípulos, doutrinando os discípulos, ensinando os discípulos, e posteriormente ele cura, ele faz curas e maravilhas. E a partir desse momento, então, ele vai para a região da Judéia, lá para o outro lado do Jordão, e uma multidão já lhe esperava, como é de costume. A multidão espera para ouvir de Jesus e para desfrutar de milagres e maravilhas também. E aproveitando-se disso, os fariseus, os mestres da lei, quiseram colocar Jesus em uma situação difícil, trazendo um tema polêmico. Por que um tema polêmico? Porque naquela época, não apenas, mas também no povo judeu, o casamento estava banalizado e o divórcio estava sendo visto como algo comum e que poderia ser feito em qualquer situação, a qualquer momento, de qualquer jeito. Então, quando os fariseus chegam a Jesus, já sabendo a metodologia de ensino de Jesus, eles sabem que Jesus é muito conservador na guarda da lei de Deus, de Moisés, e é contra as invenções deles. Então eles querem colocar Jesus em uma situação em que, se Jesus disser que é totalmente contra o divórcio, eles vão falar: mas a lei de Moisés permite, você quer ser melhor que Moisés?
Quer ser melhor que Deus? E, em contrapartida, se Jesus disser que está tudo liberado, aí eles vão se trajar do manto conservador e vão dizer, não, mas a lei de Moisés não é assim, não. Ou seja, qual é o intuito deles? É colocar Jesus em uma situação ruim diante das pessoas. E por que é importante isso estar narrado aqui? Nós já lemos na perspectiva judaica, quando nós falamos lá em Mateus, esse mesmo assunto. Nós vimos o que representava, o que estava acontecendo no casamento judeu naquela época e o porquê que Jesus fala dessa forma, para botar de novo aos eixos aquilo que estava perdido. Porém, nós precisamos lembrar que Marcos, ele está escrevendo para um público romano. Então, por que é importante Marcos falar sobre casamento a um público romano? Porque em Roma, tanto na época do Senado, como na época que está sendo vivida agora, da qual surgiu, né, o domínio imperial, da qual há um imperador soberano, o casamento é um assunto particular. Sendo assim, ele não era feito nem por juízes, nem por sacerdotes, embora às vezes o sacerdote aparecesse para dar uma bênção. O casamento era feito simplesmente entre famílias. A noiva dava um dote, casava-se com um homem, porém não tinha nenhum documento, não tinha nada que de fato prendesse literalmente aquelas pessoas. Havia-se apenas as testemunhas, da qual se o homem abandonasse a esposa e a deixasse, a Deus dará. Ela ia até os juízes comprovando que um dia se casou, mas não havia de fato um compromisso real. Portanto, quando o homem oferecia algo em troca da mulher, algo em troca para que a mulher o deixasse, ela às vezes aceitava, ou seja, olha, quero me divorciar, vou deixar essa casa, alguns servos para você, vou deixar uma fazendinha para você, não vai lá no juiz me encher o saco. E era feito. Então, o casamento em Roma sempre foi muito banalizado. Havia-se também a ideia, né, do casamento aberto, onde tanto a mulher, tanto o marido tinham vários parceiros ali e depois voltavam e dividiam a cama como se nada tivesse acontecido. Havia-se também o entendimento de que poderiam se deitar com escravos e escravas, que isso também não era uma afronta ao casamento. Um homem só se sentia literalmente traído quando vinha um outro e literalmente levava a mulher embora. Fora isso, se a mulher continuasse dentro de casa ou se o homem continuasse dentro de casa, eram poucos os casos onde havia uma ofensa. Era um povo libertino. E é sabido por isso em vários estudos, em várias coisas. Então, quando Marcos deixa isso aqui registrado, ele quer que o crente romano entenda que o casamento cristão não é igual ao casamento da sociedade em que ele está inserido. E é importante que isso fique registrado a nós também, porque hoje em dia também nós estamos testemunhando essa banalização, e infelizmente uma banalização que já entrou dentro das igrejas, onde nós temos líderes que já estão no 7º casamento e batem no peito para se orgulhar disso, como se fosse algo bonito, como se fosse algo legal, quando nós já vimos nas Sagradas Escrituras que há poucas ocasiões onde tal ato é permitido, que o casamento ele deve ser levado a sério. Por quê? Porque diferente da visão que estava se tendo aqui na Judéia, aqui em Jerusalém, aqui em Israel, onde o casamento era apenas o ato entre duas pessoas, assinado com compromisso diante da família e diante de autoridade, e a visão romana, que ainda é mais aberta, que não tinha nem autoridade nem nada, era um acordo entre duas pessoas, o casamento cristão, que é aquilo que é da vontade de Deus desde o Éden, é um casamento que envolve 3 partes, principalmente. A parte homem, a parte mulher, e aqui Jesus ratifica que o casamento cristão é monogâmico, ou seja, apenas um homem, apenas uma mulher, e também heterossexual. E depois deixa claro que ele é um pacto entre homem, mulher e Deus. E é Deus, de fato, com quem o casal está fazendo aliança. Porque não é uma aliança entre 2 partes. É a aliança de 2 partes entre uma terceira parte.
Então duas pessoas se unem para juntas, aí sim, fazer uma aliança com Deus. Por quê? Porque Deus é de fato o autor do casamento, é de fato o autor da família. Então, Marcos quer, escrevendo isso, narrando isso que Jesus trouxe, trazer à mente do romano que ele tem que considerar que há, sim, um compromisso no seu casamento. Um compromisso maior do que aquele que ele tem com a sua esposa, maior do que com a esposa tem com seu marido. É um compromisso que ambos têm diante de Deus Todo-Poderoso. Então ele deixa isso claro, e Jesus ratifica isso. E de quebra, já joga um banho de água fria nos fariseus. Porque os fariseus estavam já loucos para pegar, né? O pulo do gato deles era dizer, olha, você está sendo contra, mas Moisés permitiu. E aí Jesus fala, Moisés permitiu por quê? Porque era da vontade de Deus? Ele permitiu por causa da maldade do coração de vocês, para evitar talvez até alguma desgraça do marido matar a esposa, da esposa matar o marido, acontecer alguma desgraça. Então ele permitiu, porém isso não era do propósito do Senhor. E ali eles ficaram sem argumentos. E aí os discípulos vão perguntar para ele no particular, por quê? Porque talvez tinham também essa visão mais liberal sobre o casamento. E ali Jesus ratifica, olha, se largar a mulher e quiser se juntar com outro, ou se abandonar o esposo e quiser se juntar com outro, aqui falando literalmente do abandono de lar, né? A pessoa abandona o cônjuge para viver com outro, abandona um para viver com outro. É adultério. Por quê? Porque ainda que ela não queira o compromisso entre a parte do outro lado, ainda há um compromisso ligado nos céus. É por isso que o casal que talvez esteja enfrentando alguma dificuldade deve buscar socorro em quem de fato é o autor do casamento, Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é aquele que fez o acordo, que fez o pacto, que fez a aliança junto com o casal. Então, ainda que o mundo considere normal, ainda que as autoridades considerem normais, quem de fato rege para o cristão o que pode e o que não pode dentro do casamento é Deus. E isso aqui traz a responsabilidade que talvez o romano não tenha, responsabilidade para com o seu casamento. Versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou a criança nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O que nós vemos aqui? Primeiro, aqui se cumpre algo que nós vimos no capítulo passado, onde nós vimos que um menino desde criança estava sofrendo com ataques e até mesmo possessão demoníaca. E aqui nós vemos o amor que Jesus tem pelas crianças e a responsabilidade do servo de Deus em não impedir que as crianças se aproximem de Jesus, mas muito pelo contrário, devemos nós ser aqueles que levam as crianças até Jesus, aqueles que falam sobre Jesus, aqueles que ensinam sobre Jesus, aqueles que incentivam as crianças, os pequenos, os jovens a virem à casa de Deus. Mas Jesus, ele ainda joga mais uma coisa na sua brilhante forma de ensino. Jesus é brilhante para ensinar. É o mestre dos mestres, é brilhante no ensino. O que ele puxando o gancho, ele fala aqui? Aquele que quiser entrar no reino dos céus deve ser semelhante a essa criança. Ele já tinha falado algo parecido no capítulo anterior. Por que ele está dizendo isso? Porque a criança... E nós sabemos, lendo a Bíblia,
que em ventre de pecados, né, nós sabemos que o pecado ele já vem conosco desde a infância. Embora a criança não tenha a noção do pecado, nós sabemos que ela às vezes é desobediente, nós sabemos que ela às vezes mente, nós sabemos que ela às vezes furta. Compete aos pais ensinar que não é certo, compete aos pais, né, falar não é bem assim. Por quê? Mas de onde aprende isso? Às vezes não aprende de fato dentro de casa não, já vem nela. Já vem naturalmente nela. Então Jesus está falando num sentido da criança ser totalmente pura, totalmente santa? Não. Jesus está falando o quê? Na questão de dependência. A criança ela é totalmente dependente do Senhor. Ela é totalmente dependente de seu pai. É totalmente dependente de sua mãe. Então o servo de Deus que queira se aproximar do Senhor, ele precisa se aproximar assim como uma criança. O que aquelas crianças podiam oferecer a Jesus? Nada. O que aquelas crianças podiam dar a Jesus? Nada. Mas elas estavam ali com alegria, simplesmente querendo ser tocadas por Ele. Na dependência de chegar na presença dEle, ansiando pela presença dEle. Nós devemos ser assim também como crianças que anseiam estar ali com Jesus. Anseiam estar desfrutando do Senhor. E entendem que não podem conquistar nada pela força do seu braço. Quando uma criança quer uma coisa, o que ela faz? Ela vai pedir o pai, vai pedir a mãe. Ela não pode conquistar aquilo que ela quer. Se ela quer um brinquedo, ela não pode conquistar aquilo na força do braço dela. Ela não tem condições de trabalhar. Ela não tem ainda condições de... Então, ela pede ao pai, ela pede à mãe. Ela clama para que aquilo aconteça. O crente não tem condições de chegar a Deus. Por isso nós precisamos ir como crianças, clamando, pedindo: Pai, olha para mim. Pai, atende o meu clamor. Pai, perdoa os meus erros. Quando a criança erra, a criança não pede perdão. O que ela pode fazer? Ela vai pedir desculpa, ela vai fazer mais o quê? Pai, me perdoa, pequei contra ti. Precisamos nos aproximar de Deus como crianças, sabendo que nada podemos oferecer em troca. E isso vai se confirmar nos próximos versículos. Versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Então, qual é o contexto disso aqui? Esse texto é muito deturpado, até mesmo, pelos adeptos de ideias marxistas,
dizendo que o texto bíblico ele defende um ódio a ricos, né, e uma valorização ao pobre, ao miserável, a uma distribuição de renda, etc. e tal. Não tem nada a ver. Nós entendemos isso na resposta de Jesus ao homem: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus não está querendo ensinar aqui uma doutrina de que todo aquele que tem alguma posse tem que literalmente dividir e repartir, embora nós saibamos que a Bíblia nos orienta e é de praxe do crente ser generoso, ser abençoador. Porém, o que o texto bíblico está mostrando, o que Jesus quer mostrar àquele homem é, porque quando o homem chega a Jesus e fala, bom mestre, não sei o quê, Jesus já tinha sondado o coração dele. E o que tinha no coração daquele homem? Aquele homem se achava muito bom. Aquele jovem rico se achava muito bom. Por que ele se achava muito bom? Porque, segundo ele guardava todos os mandamentos. Segundo ele era o tal. Ele era o cara. E Jesus, nós sabemos que Jesus é santo. Nós sabemos que Jesus é Deus. Então, Jesus ser chamado de bom mestre não está errado. Mas por que Jesus fala assim? Só há um bom, que é o que está nos céus. É porque Jesus está querendo dar uma lição de humildade àquele jovem. Porque aquele jovem, embora acredite não ter pecado, tem sim, é arrogante. É arrogante. Porque ele acha que merece o reino dos céus. Quando ele chega a Jesus, mestre, o que poderei eu fazer? Ele está querendo bater no peito, dizendo, não tem mais nada que eu possa fazer. Já está garantido, já fiz tudo. E aí Jesus ama ele. Não é falta de amor da parte de Deus para com ele, não é falta de amor de Jesus para com ele. E aí Jesus fala, olha, te falta uma coisa. Pega o que você tem e dá aos pobres. Pegar o que tem e dar aos pobres garante salvação de forma nenhuma. O que Jesus está querendo mostrar para ele? Você não é tão bom do jeito que você acha que é. Você é arrogante e você confia mais nas suas riquezas do que em Deus. E não deu outra. O homem se aborreceu, se entristeceu e foi embora. E lá atrás Jesus falou o quê? Que aquele que quer entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança, dependente de Deus. Não podemos depender das nossas riquezas, não podemos depender da força do nosso braço e nem sermos arrogantes para dizer a nós mesmos e às vezes até mesmo dizer a Deus que nós merecemos o céu porque nós cumprimos 1 ou 2 mandamentos. Não podemos nunca nos achar perfeitos porque não somos, irmãos, não somos. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Não é pela força do nosso braço. E como nós entendemos isso? Quando Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar nos céus. E essa passagem nós já falamos em Mateus também isso. Tem 3 interpretações. A primeira é que talvez seria uma analogia a uma porta, né, que tinha lá nas muralhas de Jerusalém, que era a porta das ovelhas, que era a porta de entrada para os camelos, que era chamada agulha. Né? Então é mais fácil um camelo entrar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque era necessário que tirasse tudo de cima do camelo, tinha que doutrinar o camelo para o camelo abaixar, entrar ali, etc. Há quem acredita que foi uma hipérbole, né? Que Jesus literalmente está falando, olha, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha, querendo dizer que é muito difícil. E há também uma interpretação de que é uma tradução que acabou saindo um pouco confusa, de correntes que eram usadas para entrar, né, dentro de argões que tinham nos navios e amarrar os navios nos cais. Então há essas interpretações, mas independente de qual interpretação Jesus esteja falando, ambas têm o mesmo sentido. Ambas levam à mesma conclusão. Qual conclusão? Que aqueles que têm muitas riquezas tendem a afastar-se do Senhor. Não porque a graça de Deus é menor para aquele que tem mais riqueza. Jesus amou o jovem rico.
mas porque há uma tendência de confiar mais nas posses do que em Deus. E isso não é só para aquele que é muito rico, não. Nós também passamos por isso às vezes. Porque nos momentos de felicidade é comum esquecermos de orar, esquecermos de ler a Bíblia, está tudo dando certo. Quando bate a dificuldade, quando bate o aperto, quando bate a luta, aí é joelho no chão, aí é leitura bíblica, aí vem para a igreja de manhã, de tarde, de noite, vem no culto de oração das irmãs, vem no culto de consagração com o diácono Júnior, vem até no culto de juventude aqui para buscar a presença de Deus. Então a dificuldade nos aproxima de Jesus. A dificuldade nos aproxima do Senhor. Isso é comum a todos. Por isso Jesus fala, que dificuldade é quando a pessoa tem alguma coisa a mais. Que dificuldade é. E isso, amados irmãos, nos traz um alerta também. Aqui nós não somos adeptos desse tipo de teologia, mas é sempre bom tomarmos cuidado com isso. Essas teologias de vitória, de prosperidade, etc. Não que Deus não possa nos dar vitória, não que Deus não nos possa dar prosperidade, pode. Mas a pergunta que tem que estar aos nossos corações é, será que precisamos realmente? Porque talvez essa prosperidade me afaste de Deus. Talvez essa vitória me afaste de Deus. Por quê? Porque na dificuldade eu busco a Deus. Quando eu tenho muito, é provável que talvez eu me esqueça dele. Precisamos entender que a nossa maior busca não tem que ser por bens materiais, tem que ser pela presença de Deus. Tem que ser pela presença do Senhor. Por quê? Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é o nosso bom pastor. Aquele que nos faz repousar em pastos verdejantes, aquele que cuida de nós. Portanto, buscando a presença dele, nós já teremos nele o sustento, já teremos nele a resposta para as necessidades do dia a dia. Então compete a nós termos um coração aberto, não tanto para as riquezas materiais, não que Deus não possa dar, Ele pode dar, mas que não seja esse nunca o nosso alvo, que o nosso alvo seja sempre buscar a presença de Deus. Por quê? Aí os discípulos se escandalizam. Então quem vai ser salvo? Por quê? Porque para o judeu e também para o romano, que é alvo da carta desse livro, desse evangelho de Marcos, é que aquele que é mais rico é mais abençoado pela divindade. O judeu mais abençoado pelo seu Deus, o romano mais abençoado pelos seus deuses. Quem tem mais riqueza é mais abençoado. É a ideia judaica. E quando Jesus fala, olha, que dificuldade para um rico entrar no reino dos céus, eles ficam, então quem vai entrar? E aí Jesus ratifica a mensagem. Ao homem é impossível. É impossível para o homem se salvar. A gente não pode comprar com os bens materiais. A gente não pode comprar salvação cumprindo os mandamentos, porque nós nunca vamos fazer perfeitamente. Nós podemos cumprir alguns mandamentos, mas ainda assim o pecado continua no coração. O jovem rico ainda era arrogante. O jovem rico não era generoso. O jovem rico não confiava em Deus o suficiente para abrir mão de sua riqueza. Da mesma forma nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos. Nós não somos tão santos quanto nós achamos que somos. E para nós também é impossível salvar-nos. É impossível chegarmos diante de Deus e dizer para Ele, olha, eu mereço a salvação. É impossível chegar diante de Deus e dizer, olha, eu mereço o céu. Então, que esperança nós temos? Qual é a esperança que o judeu, que o romano, que o brasileiro, qual é a esperança que o crente tem que ter para ser salvo? Ao homem é impossível salvar-se, mas para Deus não há impossíveis. Para Deus nada é impossível. A salvação provém do Senhor. A salvação não vem da força do nosso braço. A salvação não vem do quão bonzinho nós somos. A salvação vem de Deus. E isso não é para me derrubar, não. Mas ao contrário, isso me traz esperança. Porque se eu olhar para a minha própria força, eu vou ver que eu não mereço.
Se eu olhar para as minhas próprias atitudes, eu vou ver que eu não mereço. E quando eu pecar, eu vou querer abandonar o Senhor. Mas quando eu entendo que mesmo pecando e errando, a salvação provém de Deus, aí sim eu me arrependo dos meus pecados e entrego as minhas vidas nas mãos deles. E aí eu faço o que o jovem rico não fez. Abro mão de tudo para seguir ao Senhor. A salvação vem dele. A salvação vem dele. Então, quando eu pecar e quando eu errar, o que eu faço? Dobro meus joelhos, peço perdão aos meus pecados, clamo a Ele. Por quê? Porque a salvação provém do Senhor. Ele é o nosso Salvador. E aí Pedro fala, nós deixamos tudo para te seguir. Vejam, Pedro não está falando com arrogância igual aquele jovem. Ele entendeu o que Jesus estava falando. Por que ele entendeu? Porque o jovem rico, que era o padrão de salvação, que era o padrão de ser abençoado, ele, pelas palavras de Jesus, não conseguiu naquele momento. Mas Pedro, escutando Jesus, fala, nós largamos tudo para te servir, nós deixamos tudo, deixamos casa, olha... Vamos aqui abrir um parênteses. Não está dizendo que ele abandonou a esposa, abandonou os filhos. Não está dizendo literalmente, deixamos ao léu e metemos o pé. Não está dizendo isso. Ele está querendo dizer que eles estavam vendo uma vida dedicada a Cristo. Ele não estava dizendo que ele abandonou a família, não tem nada a ver. O que ele estava dizendo nós também abrimos mão de muitas coisas. E aí Jesus traz a recompensa. Aquele que abre mão ou que perde família, riquezas, ganha 100 vezes mais em Cristo. Por que nós ganhamos 100 vezes mais em Cristo? Eu tenho uma irmã, carnalmente, mas em Cristo ganhei milhares de irmãos e ganhei vocês. Ganhei 100 vezes mais, ganhei 1000 vezes mais, se for considerar todos os crentes que eu nem conheço. Não sou rico, embora tenha mais que, infelizmente, muita gente. Mas em Cristo desfruto de paz, desfruto de alegria, de coisas que o dinheiro não pode dar. Então, até mesmo aqueles que sofrem perseguição dentro do lar, porque aceitaram a Cristo, até mesmo aqueles que são abandonados por viverem em Cristo, aqueles que são maltratados, aqueles que abrem mão das suas quartas-feiras, que abrem mão dos seus domingos, que abrem mão do seu descanso para estar na casa do Senhor, aqueles que dispõem seus talentos na casa de Deus para trabalhar para o Senhor nas diversas áreas que tem na obra do Senhor e lá fora. Nós podemos perder nessa terra aos olhos humanos, mas ganhamos muito mais em Deus. O nosso galardão está no Senhor. Está no Senhor. É por isso que quando eu deixo de descansar em casa para vir à igreja, eu preciso confiar que serei ricamente recompensado por isso. Porque é uma promessa de Cristo. Mas há uma promessa embutida aqui também. Olha o que ele fala junto de tudo isso aqui. Vamos voltar lá. Versículo 29. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Então, estava tudo bom, né? Vai receber 100 vezes mais. Ô, glória, agora é só vitória. Perseguição. 100 vezes mais perseguição. Eita! E o crente romano entende o que é isso aqui. Porque o crente romano, nesse momento, está sendo perseguido e morto pelo Império Romano. Então a perseguição está aí. É uma promessa também de Jesus. A igreja será perseguida. E se nós cremos que todas as promessas vão se cumprir, essa também se cumprirá. A igreja será perseguida, o crente será perseguido.
Mas onde deve estar a nossa esperança? A nossa esperança está na parte final. Na era futura, a vida eterna. Vamos ganhar 100 vezes mais. Vamos sofrer perseguição? Vamos. Mas há uma era futura vindo aí à frente. Quando um imperador morria e se levantava outro, imperador romano, um rei, diz: a era de César, a era de Júlio passou, vem a era de Augustus. A era de Davi passou, vem a era de Salomão. A era desse mundo caído vai passar e virá uma nova era. Esse termo era quer dizer uma nova história, quer dizer um novo reinado, um novo governo. Uma nova era está para surgir. Uma nova era está caminhando a passos largos para chegar. E que era é essa que está se aproximando? É a era da vida eterna, é a era da volta de Cristo Jesus. Há um rei soberano se levantando sobre esse mundo. Há um rei soberano se levantando. Quando um rei ia dominar um outro reino, havia luta, havia batalha e haviam perdas. Porém, essas perdas eram o alicerce para que esse império se erga. Então, sempre que o imperador romano mandava soldados para a guerra, alguns desses soldados morriam. Sempre que esses soldados estavam em um local e aquele povo se rebelava, esses soldados eram perseguidos. O reino de Deus não é diferente. Deus está dominando territórios que eram de posse do inimigo. Haverá sempre uma tentativa de resistir. O diabo tenta resistir aos avanços do reino de Deus. E aqueles que vivem ao redor tentam se voltar contra os emissários do Senhor. Mas nada pode impedir, nem mesmo a perseguição, nada impedirá essa nova era que está para surgir. Nada impedirá que o reino de Cristo se estabeleça. Nada impedirá a volta do Senhor. A nova Jerusalém está às frentes. As portas dos céus estão para se abrir. Como Joel falou, ele vem cavalgando com um poderoso exército e vem passando e vem derrubando tudo que está à sua frente. Porque nada pode impedir o avançar do reino de Deus. A era do príncipe da glória, a era do rei soberano, a era do Deus todo-poderoso. Esse é o tempo de Cristo Jesus. Devemos ser como soldados, devemos ser como emissários. Sabemos que temos uma grande batalha à frente. Sabemos que haverá resistência, mas precisamos crer e confiar que o rei está chegando. O rei está chegando. O legionário ia na frente e depois o rei vinha atrás. Por que o legionário ia? Porque era obrigado? Também. Mas havia uma esperança. O rei em algum momento vai chegar para tomar posse da cidade. O rei está chegando. Contudo, muitos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas um alerta aqui à arrogância, né? Quem eram os primeiros? Bom, nós podemos observar que os primeiros talvez sejam aqueles que primeiro aceitam o Evangelho. Esses talvez fiquem para trás e outros virão. Pode ser. Também pode estar se falando dos judeus e dos gentios. Os primeiros foram os judeus, os últimos os gentios. Mas qual é a ideia principal que nós precisamos pegar nesse último versículo aqui? Não podemos ser arrogantes nem desprezar ninguém. Aquele que pensa que está lá na frente da porta do céu, pode acabar indo lá para trás. E aquele que está lá atrás desprezado, pode vir para frente. Então que sejamos nós humildes. Nunca pensando que somos superiores a um, superiando a outros, e nunca querendo determinar quem são aqueles que estão mais próximos de Deus ou não. Que sejamos todos linearmente andando de mão dadas para o reino da graça de Deus. 32.
Eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou a parte dos 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Bom, com um anúncio desse nós até entendemos por que quem está andando com ele está com medo, né? Ele está dizendo, olha, quando eu chegar lá, vão me açoitar, vão cuspir em mim, vão morrer, e ele continua indo para o lugar que ele está indo. O que a gente entende com isso? Primeiro, Marcos, ao registrar isso, essa vontade de Jesus deixar claro que Jesus não foi, porque essa é a visão que o mundo tinha na época. Jesus foi um profeta que foi assassinado pelos judeus com o aval do Império Romano. O que Marcos quer mostrar aqui é que Jesus não foi capturado. Jesus não foi preso contra a vontade, ele foi de livre e espontânea vontade. Ele já sabia tudo o que iria sofrer, sabia que seria esbofeteado, sabia que seria humilhado, sabia que seria cuspido, mas ainda assim ele vai para cumprir a vontade de Deus, vai para salvar as nossas almas, vai por amor a nós, por amor a Deus, por amor à sua igreja. Cristo Jesus não foi obrigado, Cristo Jesus não foi por violência, ele foi por livre e espontânea vontade, porque muito nos amou e porque é um grande vencedor. Porque Marcos precisa quebrar a ideia que Jesus é um pobre coitado que morreu nas mãos das autoridades. Ele não é o pobre coitado. Essa era a missão dele. E o fato dele ir sabendo que ele ia sofrer não faz dele fraco. Muito pelo contrário, só mostra que ele é vencedor. Ele venceu o medo, ele venceu a dor, ele venceu a humilhação, ele venceu a morte, porque já anunciou, eu vou ressuscitar, e ao terceiro dia verdadeiramente ressuscitou. Ele é o vencedor, o rei vencedor. E ouvindo isso, vem ao pedido de Tiago e João, versículo 35, nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles perguntaram, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou serem batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Dando uma paradinha aqui. Não, vamos continuar o versículo e aí eu dou uma paradinha. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Esse termo, beber do cálice, né? Eles fizeram um pedido a Jesus. Olha, chegaram para Jesus ali. Eram 12. Eles queriam que os 10 ficassem mais distantes e que um sentasse à direita, um sentasse à esquerda do Senhor Jesus. E aí Jesus fala, vocês querem beber do cálice que eu estou para beber? Querem passar pelo batismo que eu estou para passar? Que cálice é esse? Beber do cálice é um termo que é utilizado até no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice. Beber do cálice, passar pelo batismo. Ele está querendo falar sobre o quê? Que cálice é esse? É o sofrimento. Está falando, sabem o que eu vou passar para conquistar esse lugar de glória? Eu vou beber de um cálice de dor e sofrimento. Não vai ser moleza, não vai ser fácil. Não é assim chegar, vou me sentar e pronto, acabou. Não é assim. E eles falam, queremos beber desse cálice. Não sabemos se foi um chamado do Espírito ou se foi um desvaneio, mas sabemos que Jesus afirmou para eles, sim, vocês vão beber desse cálice e vão passar. E a tradição indica que de fato beberam desses cálices, porque um
A tradição afirma que foi cerrado ao meio ou crucificado. E o outro, João, nós sabemos que teve uma prisão perpétua na ilha de Patmos, após a tradição disser que jogaram ele num poço de água ou de ferro fervente e ele não morreu. Foi um milagre, mas isso é uma tradição oral. Não está na Sagrada Escritura, mas é uma tradição oral que os pais da igreja falavam. E aí, por conta disso, trancaram ele numa prisão perpétua em Patmos, e lá ele teve a visão do Apocalipse. Ou seja, ambos de fato vão beber do cálice de Jesus do sofrimento. Ambos de fato vão ser batizados no batismo de Cristo. Mas o sentar à direita, sentar à esquerda já é outra coisa. Não compete, né, a Jesus falar, já há um lugar preparado para aqueles que vão. Versículo 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Por menos, né? Você está ouvindo ali, o cara fala, olha, quando você chegar ao céu, favorece nós dois aqui. Os outros ficaram indignados. Jesus os chamou, versículo 42, e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus, vendo a confusão ali, ele, calma aí, pessoal. Vamos conversar aqui. O mundo, os governantes, vocês sabem que eles têm essa visão. Os governantes desse mundo querem poder. E por que Jesus fala isso? E por que Marcos registra isso aqui? Porque é comum ao romano matança por poder. Era comum, aliás, até hoje ainda é comum, né? Matança por poder. Mas naquela época, um rei se levantava ou quando o pai morria, ou quando ele matava o pai, ou quando um irmão matava todos os irmãos para ser o único herdeiro, ou quando alguém que não tinha nada a ver com isso matava o nobre e assumia o poder. Isso aconteceu em Israel, porque a família que estava agora governando Israel não era mais a família de Davi, não eram mais descendentes de Davi. Desde a divisão, quando a parte de Israel vivia trocando de família, de posse, porque um matava o outro, a desgraça completa. Depois, quando voltaram da Babilônia, também houve essa guerra de poder, e agora nós temos uma família, a família de Herodes, que está no poder sem ser descendente de Davi. Por quê? Porque houve uma matança. Então esse jogo de poder é comum. Jesus está falando, olha, vocês ficam olhando o exemplo desse povo aí, que querem sempre governar, que querem sempre estar um em cima do outro, querem sempre ser um melhor que o outro. Aqui não pode ser assim. Aqui, sabe como devem ser? Devem ser servos um dos outros e escravos um dos outros. Jesus, ele vai lá no baixo nível da sociedade. Primeiro ele começa com o servo, tem que ser o servo. O servo está muito abaixo do poderoso. E abaixo do servo está o escravo. E ele fala, nós devemos ser como escravos, como servos dos nossos irmãos, nunca querendo ser melhores que eles, mas servindo a eles. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus não veio como rei desse mundo, sendo servido, mas veio para servir, não no sentido de que o homem manda em Deus, mas no sentido de que ele atendeu às necessidades do seu povo. Ele não serviu no sentido de humilhação. Esse servir aqui não é um servir de humilhação. Jesus não entende isso como humilhação, até porque ele mesmo serviu. É no sentido de quê? De atender às necessidades do seu povo. Nós, como crentes, não podemos querer ser melhores uns que os outros. Não podemos querer nos achar superiores uns que os outros. O que nós devemos querer fazer? Servir. Servir. Servir as crianças. Servir no portão, na portaria. Servir na recepção, servir na cantina. Servir pregando, servir.
E quando acabar o serviço, todos nos reunirmos como um só para louvar e adorar ao Senhor, sem distinções. Lá fora há as diferenças, um é patrão, um é empregado, um é general, um é soldado. Aqui dentro, somos todos filhos de Deus, herdeiros do reino do Senhor, todos herdeiros na mesma posição. Um não é melhor que o outro, um não vai assentar à direita e o outro lá longe. Todos nós somos amados por Deus, estamos na mesma condição de servos e servas do Senhor. E para nós terminarmos, o cego Bartimeu recupera a visão. É um dos milagres mais bonitos da Bíblia, né? O cego Bartimeu já foi interpretado aqui, já foi interpretado em filme, cinema. Vamos lá, a última parte, versículo 46. Então chegaram a Jericó. Lembram da cidade de Jericó, que é que caiu as muralhas? Chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-o. E chamaram o cego: Ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e se dirigiu a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O que é que nós vemos aqui nessa narrativa? Primeiro, esse cego, ele reconhece Jesus como rei. Por que Marcos registra isso aqui, esse milagre? É um milagre muito bonito, muito lindo, muito maravilhoso. Mas o testemunho desse cego é maravilhoso e o romano tem que aprender isso aqui também. Porque Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Jesus, Rabi, mestre, tem misericórdia de mim. É entender que Jesus é um poderoso profeta. É entender que Jesus tem poder. Mas afirmar, filho de Davi, aquele cego estava afirmando duas coisas. Primeiro, reconhecia Jesus como rei. Porque o rei Herodes que estava ali no trono, ele não era filho de Davi. Ele não deveria estar no trono. Não foi dado a ele, por Deus, o trono de Israel. Mas a Davi e a sua descendência foi. Então chamar filho de Davi é dizer: meu rei, tem misericórdia de mim. E filho de Davi é o termo do Messias. Então ele ouve que Jesus estava ali e ao gritar reconhece: eu creio que tu és o Messias prometido. Eu creio que tu és o Salvador. Eu creio que tu és aquele que foi prometido a Davi, cujo reino não teria fim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tentaram calá-lo: cala a boca, fica quieto. E ele grita ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim, reconhecendo que não havia mais ninguém que podia atendê-lo se não fosse Jesus. Não havia mais ninguém que podia socorrê-lo se não fosse Jesus. Lembram quando falamos do início da dependência de Jesus? Olha ele aqui demonstrando. Se Jesus passasse, se Jesus fosse embora, quem ia fazer um milagre na vida dele? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus ouve. Jesus o chama. E aí, vira até piada, não sei porque crente faz piada de Bíblia, mas já virou até piada isso aqui, de Jesus perguntar, o que queres que eu te faça? E olhando de modo bruto, de modo ignorante, realmente, o homem é cego, está gritando, o que quer que ele faça? Quer que seja curado. Mas esse termo, o que quer que eu te faça, é um termo que os reis usavam quando o súdito ia diante dele. Quando o rei estava julgando, se ajoelhava e clamava ao rei, o rei falava: o que queres que eu te faça? O que queres que eu resolva? Lembram da história de Esther?
quando a Esther vai diante do rei Assuero: o que queres? O que queres que eu te faça com o cetro do poder? O que queres que eu te faça? O que você quer? Qual é o seu pedido? Quando Jesus reconhece, quando o Bartimeu reconhece Jesus como rei, recebe de Jesus tratamento de rei. Porque Jesus, como rei, diante do seu súdito, fala como quem tem autoridade. O que queres que eu te faça? É como alguém que tem autoridade fala: o que tu está precisando? Fala aí que eu resolvo para você. O que queres que eu te faça? Qual é o teu pedido? Qual é o teu desejo? Que eu possa ver. Está feito. A tua fé te salvou. Ele é o Rei soberano. Ele é o Rei soberano. Aquele que tenta se aproximar desse rei com arrogância, igual o jovem rico, não encontra dele nada. Mas aquele que o reconhece como filho de Davi prometido, o Messias Salvador, o verdadeiro rei, esse encontra nele as maravilhas que só um rei soberano pode fazer. O que precisamos na nossa vida, agora trazendo para os dias atuais? O que precisamos na nossa vida? Talvez o parente não possa resolver, talvez o prefeito, o governador, o presidente não possa resolver. Mas há um rei soberano. E ainda que, da mesma forma como Jesus não estava literalmente sentado no trono de Israel, estava um usurpador sentado no trono de Israel, ainda que nós não vejamos Deus sentado no controle desse mundo, nós vejamos apenas os governantes humanos, há um governo acima do deles. Há o governo que foi prometido a nós através do filho de Davi, o príncipe da paz, que teria toda a autoridade e todo o poder, cujo seu trono, cujo seu reino não teria fim. Esse Jesus maravilhoso, ele pergunta aos seus súditos: o que queres que eu te faça? Ele pergunta aos seus súditos. Nem todo rei recebia o povo aos seus pés, mas esse rei recebe. Pode ser cego, pode ser pobre, pode ser, ele recebe. E o que o romano precisa fazer? Precisa reconhecê-lo como rei, se prostrar aos pés deles. O que o judeu tem que fazer? Reconhecê-lo como rei, se prostrar aos pés deles. O que o crente precisa fazer? O que nós precisamos fazer hoje e cada dia das nossas vidas? Nos prostrarmos e reconhecermos verdadeiramente que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus soberano, o Filho de Davi. E Ele, assim como teve misericórdia de Bartimeu, tem misericórdia de nós também. Vamos orar ao Senhor. Ó Santo e poderoso Deus. Ó Senhor Jesus, Tu és, ó Pai, o Messias prometido, Senhor. Todas as promessas se cumprem em Ti. Em Ti, ó Deus, está todo o poder, toda a autoridade. Senhor, tem misericórdia de nós. Quebra dos nossos corações toda arrogância, toda prepotência. Coloque em nossos corações humildade para que reconheçamos que sem Ti somos cegos, pedintes, ó Deus. Necessitamos da Tua presença, necessitamos de Ti, e assim como o súdito se curvava ao rei, que possamos nós todos os dias nos curvarmos e reconhecermos o Teu governo, a Tua soberania, o Teu poder, crendo verdadeiramente com todas as nossas forças que Tu podes fazer todas as coisas e nas Tuas mãos está todo o poder e toda a autoridade. Tu és o Rei, Senhor, e a Tua era está por vir. O Teu reino está chegando a nós. Estás às portas, ó Senhor, e nós, como Tua igreja, estamos à Tua espera. Dá-nos forças, ó Deus, para resistirmos a esse mundo. Dá-nos forças, ó Deus, para nos mantermos fiéis a Ti, Senhor.
Dá-nos forças para resistirmos às perseguições. E abre nossos olhos para as maravilhas que Tu estás fazendo. Pois 100 vezes mais temos recebido em Ti. E temos em Ti a vitória. Ó soberano, entregamos esse culto nas Tuas mãos, ó Deus. Entregamos essa palavra, Deus, crendo e confiando que o Teu Espírito Santo vai fazer com que ela frutifique em nossos corações. Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar o nosso culto ao Senhor. Senhor, encerramos nosso culto. Receba nossos louvores como um aroma suave, ó Deus. Receba nossas orações como um aroma suave, Senhor. E, ó Deus, que a Tua palavra venha, ó Deus, transformar a nossa vida. Que durante esse resto de semana possamos ter fé, Senhor. Fé em Ti, ó Deus. E, ó Deus, eu oro agora por esse que está aqui, Senhor. Oro para que o Senhor abençoe sua casa, sua família, ó Deus. Oro para que o Senhor abra as portas, ó Deus. Oro para que o Senhor traga cura. Oro para que o Senhor faça milagres e maravilhas de seus familiares e parentes. Oro para que o Senhor traga prosperidade. Oro para que o Senhor abençoe esse que está aqui, ó Deus. Abençoa, Pai, em nome de Cristo Jesus, para que possamos ouvir maravilhosos testemunhos da Tua graça e do Teu poder, pois Tu és aquele que cura os cegos, ó Deus. Tu és aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, nada é impossível para Ti. Abençoe esse que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, que possa, ó Deus, encontrar em Ti segurança de um rei que cuida e zela pelo seu povo. Nós entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas vidas em Tuas mãos, nome santo de Cristo Jesus. E que toda a igreja diga, vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, glórias a Ti. Que possamos continuar confiando nesse Rei maravilhoso que temos. Deus abençoe sua vida. Antes de ir embora, cumprimente seu irmão mesmo que à distância. Fique na graça e na paz do Senhor.